Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer ter você aqui conosco. E esse vídeo de hoje eu estou gravando para comentar mais uma das leituras que fiz. Trata-se desse livro América Mágica. E do que fala esse livro? Bom, ele fala do imaginário dos europeus quando eh, descobriram o Novo Mundo, as Américas. E aqui nós temos um monte de informações a respeito do que esse povo imaginava. Primeiro, nós temos que considerar que nós estamos na Idade Média, o imaginário é o imaginário medieval e que muita gente ainda procurava o paraíso terrestre. Alguns, pelo jeito, chegavam a falar que o paraíso terrestre estaria aqui, num lugar que também não se chamava América. Claro que por trás de todo esse imaginário e tal, tem uma ganância também por causa do ouro. Os autores deste livro, são dois autores, eles dizem que esse livro surgiu após a comemoração dos 500 anos de descoberta da América. E não era essa a intenção original, mas a investigação sobre um tema tão extenso e apaixonante exigiu que tivesse uma grande dedicação na pesquisa e depois eles acabaram transformando essa pesquisa no livro. E o livro está dividido em algumas partes, em 8 partes. Na primeira parte, eles vão falar da busca do paraíso terrestre. Verdadeiramente, alguns conquistadores estavam buscando o paraíso terrestre a partir das informações da Bíblia, onde tivesse os rios, as fontes que jorravam, os jardins e tal. E todos se esforçavam para identificar nas regiões desconhecidas do globo, sem que estivesse ausente de suas tentativas a ambição secular de situar o lugar onde a divina providência havia plantado o paraíso terrestre. E é muito interessante a gente observar isso aqui, certo? Na página 50, por exemplo. Claro, gente, nós ainda não temos uma geografia como se conhece hoje. Então, não tinha uma geografia clara, o pessoal não tinha ideia exatamente de como seria a forma da Terra, né? A partir das anotações de um cardeal e teólogo francês, Pierre Dailly, que escreveu o Imago Mundi em 1410, Cristóvão Colombo, então, foi fazendo as anotações dessas observações, é claro, e chegando à conclusão, não, o paraíso terrestre se encontra em tal lugar, pode ser encontrado. O paraíso terrestre é o lugar mais agradável do Oriente distante, por terra e por mar de nosso mundo habitável. E é interessante que não tinha também a ideia de que a Terra fosse uma redonda como hoje. Havia dificuldade de saber. O Cristóvão Colombo, por exemplo, efetuou 4 viagens ao Novo Mundo. E numa dessas viagens, achando que estava chegando lá na África, ele acabou parando na região da Venezuela e escreveu o seguinte: os habitantes desta terra são menos negros que os da África, na mesma latitude.
Por outro lado, o clima aqui é temperado, enquanto que a leste ele é tórrido, o que significa que os navios subiram até uma altitude onde as temperaturas são mais clementes. E isso pode ser comprovado pelo fato de que somente as águas que descem das montanhas podem correr com tamanha força. A Terra, então concluiu Cristóvão Colombo, não é redonda. Ela tem a forma de uma pera, ou melhor, no hemisfério ocidental, ao sul da linha equinocial, o Equador, né? Ela apresenta uma protuberância semelhante ao mamilo do seio de uma mulher. E foi precisamente aí, nesses cumes, que a providência plantou o paraíso terrestre. Então, hoje nós temos aí, há pouco tempo, uma polêmica da Terra plana e a Terra redonda. O Cristóvão Colombo resolveu o problema, dizendo que a Terra não é redonda nem quadrada, ela tem o formato de um mamilo feminino. Está aqui nos relatórios, né? É, a imaginação dos descobridores se alimenta ainda de outros lugares e outros povos míticos mencionados pela Bíblia. Foi assim que identificaram os índios da América com as 10 tribos perdidas de Israel. É interessante também, porque o homem medieval, ele não conseguia sair dessa ideia das informações obtidas através da Bíblia. Então, ele identifica o índio americano, ou da América do Sul, como esses povos perdidos das 10 tribos de Israel. E para os conquistadores, acima da exploração de novas terras e da busca de rotas de especiarias, mais essencial do que a expansão dos domínios dos reis católicos e da cristandade, do que a evangelização dos pagãos e a luta contra os seus ídolos, estava o ouro. É, a grande razão dessas descobertas era descobrir as minas onde o rei Salomão havia tirado ouro para construir o primeiro templo de Jerusalém. Então havia eles tinham certeza que existiam essas terras perdidas onde podia pegar o ouro com facilidade, o mesmo lugar que o rei Salomão buscou esse ouro de Ofir. Tem essa passagem na Bíblia, né? A rainha se encontra à direita, toda esplendente de ouro e de Ofir, que é um ouro de boa qualidade, e eles achavam que nessas terras recentemente descobertas, eles encontrariam o ouro. Quando ficou evidente que o Novo Mundo não era a Ásia, mas que o ouro ali era abundante, novas lendas surgiram. Então, muitas lendas ressuscitadas da Idade Média. Os conquistadores estimavam que, se Cortés e Pizarro são os colonizadores, né, do México e Peru, tinham encontrado regiões douradas, as imensidões do continente deviam abrigar outras. Vamos ver aqui, eu marquei aqui na página. Na aldeia de Guatavitá, na atual Colômbia, vivia outrora um cacique que tinha sido enganado pela mulher. Quando descobriu a traição, ele a forçou a comer durante uma festa os órgãos com os quais seu amante havia pecado, e ordenou aos índios que cantassem o crime diante de toda a aldeia enquanto durasse a bebedeira.
Desesperada, não podendo suportar tamanha humilhação, a mulher tomou sua filhinha nos braços e se jogou com ela no lago de Guatavitá. O remorso tomou conta do espírito do cacique e sua tristeza lancinante só se atenuou quando os sacerdotes lhe explicaram que a mulher vivia em um palácio escondido no fundo das águas e que podia ser honrada com oferendas de ouro. O cacique, arrependido, passou então a navegar até o centro do lago, ali jogando objeto de ouro e esmeraldas. E ele sempre ia nu, com o corpo inteiramente coberto de lama, salpicada de pó de ouro. Então, a partir daí, houve grande interesse em esvaziar esse lago ou sondar o fundo desse lago de Guatavitá, que fica lá na Colômbia, para encontrar o ouro que esse cacique deixou lá, como forma de arrependimento e de reparação pelo assassinato, crime passional contra a sua mulher. E depois, lá no capítulo 5, ele vai falar também uma lenda das Amazonas. Mulheres guerreiras, valentes, ricas, e que moravam numa região que abrange hoje o Peru ou mesmo a Amazônia brasileira, e que essas mulheres, para facilitar a guerra, elas cortavam o próprio seio direito para facilitar o manejo do arco e flecha. Eram mulheres valentes que andavam a cavalo, tinham muitas riquezas e quando uma vez por ano elas encontravam com alguns homens da aldeia, da região, engravidava e quando nascia filhas mulheres, elas guardavam para elas, para um treinamento militar. E quando eram homens, simplesmente entregava para os maridos ou matavam. E aqui surgiram muitos relatos dos descobridores espanhóis sobre essas Amazonas. Gente, esse povo que veio para cá, eles não conheciam nada dessa região. Então, muitos simplesmente desapareciam nesses grandes rios e nessas selvas, e aí isso alimentava lendas que eles tinham descoberto ouro, tinha criado cidades riquíssimas, e, e é verdade que eles nunca tinham visto também a, a cobra, por exemplo, tão grande como tinha no Brasil. Sucuri de 10 metros de comprimento. Isso era uma coisa espantosa. Aliás, o europeu desse tempo não conhecia muitos animais que passaram a conhecer na Ásia, na África. Conta, por exemplo, aqui nesse livro, história de um rei que desviou o curso da sua viagem só para conhecer um elefante ou para conhecer um rinoceronte. É um documento de origem portuguesa, conta como os habitantes de Roma, em 1514, se reuniram para contemplar boquiabertos um elefante das Índias, que abria um cortejo de presentes exóticos oferecidos ao Papa pelo rei de Portugal. E é claro que havia também fantasia, que aqui tinha homens monstruosos, homens altos demais, verdadeiros gigantes, ou anões. Então a fantasia correu solta, né? A fantasia correu solta. É, tem aqui o caso do rinoceronte, né? Por outro lado, o rei da França, Francisco I, mudou de itinerário durante uma de suas viagens a fim de passar por Marcela para ver um rinoceronte em trânsito entre Portugal e Roma. Gente, na Idade Média havia, nós não tínhamos também assim uma catalisação das espécies.
Não tinha como hoje uma organização do mundo, vertebrados, réptil, anfíbios. Então o homem está aprendendo e muitas vezes misturava os seres imaginários com animais existentes. Por exemplo, é a lenda ou o mito do unicórnio. O unicórnio que tem um cavalo, uma espécie de cavalo, que tem um chifre no meio da testa e que só pode ser caçado por uma virgem. Essas lendas do imaginário medieval. Por isso, o livro chama-se América Mágica. Ela fala não do que realmente existia, mas como que os europeus que vieram para cá trouxeram um universo de lendas que já estava pronta na cabeça deles e eles tentavam encaixar aqui. Por exemplo, esse mito das Amazonas, ele não nasceu do Brasil. Isso é tão antigo, desde a época da Grécia Antiga. Havia lenda que em algumas regiões do mundo conhecido haviam mulheres guerreiras e valentes e tal. Então eles pegaram essa lenda e acabaram colando ou tentando colar ela no Brasil. Bom, pelo menos deixou o nome da floresta Amazônia e do nosso estado do Amazonas. Então, pelo menos isso ficou do nome desses seres imaginários, lendários das mulheres amazonas. O livro vai tratar muito disso, dessas questões das fantasias, do imaginário, mas no fundo muita gente morreu, muita gente ficou perdida na floresta, ficou perdida nos Pampas, procurando uma terra mágica, na região dos Pampas, do Rio Grande do Sul, na Patagônia chilena, na Argentina, e até mesmo lá no sul mesmo, perto, próximo ao Canal de Magalhães, que muita gente, o homem está descobrindo, gente, o homem estava descobrindo o mundo. Esse mundaréu chamado América do Sul, isso não era conhecido. Tanto é que quando chegavam aqui, muitos pensavam que estavam chegando nas Índias ou na Ásia, depois é que descobriram que estava chegando aqui nessa nossa região. Bom, esse foi um comentário a respeito desse livro. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, manda para alguém. É só para título de informação mesmo e para dividir com você uma das leituras agradáveis que fiz ultimamente. Um grande abraço, fica com Deus.